como está sendo o seu momento agora? O meu momento ele está sendo muito especial. Então eu vou compartilhar com você as reverberações que eu estou tendo neste momento, depois de 32 anos de experiência e vivência com o Xing Yi Quan. E o Xing Yi Quan, ele foi muito importante para mim e foi um marco histórico dentro da minha trajetória no mundo marcial. Porque até conhecer o Xing Yi Quan, eu praticava Shaolin há 5 anos e meio. E por causa das minhas deficiências, das minhas limitações, então eu até me esforçava mais do que todo mundo, em função das minhas limitações, porque eu treinava igual todo mundo e um pouco mais. Mas isso me custava muito sofrimento. Por quê? Então eu vou compartilhar com você os bastidores do que foi a Velze desde 1982 até 1987, quando eu conheci mestre Wan Tien. Eu tinha 1/3 do estômago com gastrite hemorrágica há muito tempo, e eu não sabia disso, não estava diagnosticado. Então eu me sentia muito fraca, eu despencava no meio dos treinos. E eu aprendi a lidar com isso. Então eu driblava esses meus momentos, né, de stop-down. E com isso, eu seguia os meus treinamentos. Tinha muita habilidade? Tinha muita habilidade. Tinha uma habilidade virtuosa? Tinha uma habilidade virtuosa. Mas a estrutura do corpo da Velze era muito complicado. E eu só fui descobrindo isso à medida que eu fui voltando para dentro e fui fazendo treinamentos interiores. E eu fui começando a ter uma visão, uma consciência do meu processo interior. E tudo estava assim muito claro para mim em função de como era o meu corpo. Então ele era torto, ele era torcido, ele estava fraco, eu não tinha resistência cardiorrespiratória, eu não tinha resistência para ficar em pé, eu não tinha energia nem vitalidade, mas mesmo assim eu treinava, e treinava muito. Porque era o espírito que conduzia o corpo. Então é muito importante esse momento, porque eu vejo que o corpo, independente do seu condicionamento e da sua capacidade, da sua performance, ele obedece o espírito. E se o espírito é forte, o corpo acaba tendo um desempenho e um desenvolvimento diferenciado, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei muitos anos me mantendo em pé e fazendo as coisas que precisavam ser feitas, mas canalizada, é o que a gente chama de canalizado, ou seja, eu canalizei, né, o espírito do guerreiro, o espírito do samurai, e era ele que conduzia o corpo. E era uma época muito engraçada, né, curiosa, porque se eu pegasse uma sombrinha, ela virava um kataná. Se eu punha uma saia, virava um hakama. E não tinha como. Né? Eu olhava no espelho e falava, nossa, cadê a Velze? Cadê o feminino? Né? Cadê a Velze que eu sempre vi? Ela tinha desaparecido em algum momento. Mas era fundamental para mim, naquela época, que eu me mantivesse naquela postura. Porque ou eu me mantive naquela postura estranha para o mundo, e eu podia me expressar fazendo as coisas que precisavam ser feitas, e não eram fácil, né, as coisas que precisavam ser feitas, só que eu não vou falar agora para não deixar o nosso momento triste, né, e depressivo, mas eram situações muito fortes e que exigiam muito de mim. O corpo, ele não tinha condições, mas eu ia e fazia. E aprendi com o yoga a driblar os meus stop-down. E com isso eu seguia em frente. Mas eu tinha um problema, porque se eu tivesse um sentimento ou uma expressão um pouco mais eufórica, tipo, oi, tudo bem? Pronto, eu caía. Literalmente eu caía, porque eu perdia a força nos joelhos e caía. E ficava lá.
até voltar a força no joelho e eu poder levantar e continuar caminhando. Não importa onde eu estivesse. Isso acabou me limitando muito, porque eu comecei a evitar a sair sozinha. E teve pelo menos 2 vezes que eu saí e tive esse problema no meio da rua. E foi muito difícil. Uma vez foi na Praça Buenos Aires, que eu perdi a força nos joelhos. E fiquei acho que 1 hora, 1 hora e pouco ali, sentada, esperando voltar a força no joelho. Mas só que como tinha sido a segunda vez, eu já me mantive mais calma. E aproveitei a oportunidade para ficar vendo a paisagem, né? As pessoas passam e falam, nossa, que coisa, né? Tão jovem já, assim, na calçada e tal. E você tem que aprender a lidar. Ó, servido? Chá verde, orgânico, com água sem deutério. É chato, né? Mas é fundamental você entender que tudo na minha vida é extremamente cuidadosamente preparado e elaborado, ok? Então, eu aprendi a tomar cuidado com tudo. Com a qualidade da água, a qualidade do chá, a técnica dietética com que eu vou preparar esse chá, né? E também a forma como você toma esse chá, que a gente já viu num outro Ichigo Ichie, né? Para captar o Chi que está no chá, não só a parte orgânica. Mas muito bem. Então, dentro dessa toda essa minha trajetória, quando eu conheci Mestre Yuan Chechen, e também já falei bastante coisa sobre esse encontro, que foi em janeiro de 1987. Quando foi junho, mais ou menos, de 1987, eu passei a ser assistente dele nas aulas de Tai Chi Chuan. E com isso eu acabei aprendendo o estilo Li, porque ele estava dando aulas de Tai Chi, linhagem Li. Quando eu vi o Li, eu me apaixonei por causa das bases dele, que são muito baixas e muito fortes. Elas são bem semelhantes ao Bagua. E como a minha paixão era o Bagua, então eu falei, não, se eu treinar esse estilo, quando chegar na hora de treinar o Bagua, eu já vou estar com o corpo pronto. Mas eu, nos bastidores, eu continuava com aqueles mesmos problemas. Mas Mestre Wang é uma pessoa incrível. E esse é o motivo, o tema de eu estar agora com você. Porque eu chamei de época de ouro, né? Porque o Mestre Wang ele não fala português, eu não falo chinês, mas nós nos entendíamos. Ele olhava e sabia o que estava acontecendo comigo. Aos poucos eu posso e vou contando para vocês como foram esses momentos da época de ouro. Mas é impressionante a sensibilidade do grão-mestre. Porque se eu pensasse muito alto, olha o que eu disse, se eu pensasse muito alto, ele ouvia. E isso incomodava ele. E ele não só ouvia, como ele entendia. Então é assim, eu vou só contar uma historinha que aconteceu. Eu estava com ele, eu tinha acabado a aula de Tai Chi e ele estava me acompanhando até em casa, né? E no meio do caminho ele falou assim, vamos tomar um suco, né? E lá em São Judas tem uma lanchonete, até hoje ela existe, que é uma lanchonete que chama Cachorrão. E aí nós atravessamos a rua e ficamos parados na ilha. E enquanto nós estávamos parados na ilha, esperando para poder atravessar, né, a Avenida Jabaquara, para chegar no Cachorrão, o Mestre Wang olhou assim e falou, cachorrão, né? Cachorrão. E aí eu falei, nossa, ele sabe ler, né? Que legal. Ele sabe ler, mas não tem a menor ideia do que está dizendo, né? Mas isso eu pensei. E eu falei, tu é. Quer dizer, certo, é cachorrão, né? Olha como as coisas acontecem. Aí ele fala cachorrão e eu digo, cachorrão, e penso lá no mundo das ideias, né? Eu não tenho a menor ideia do que ele está falando, né? Porque ele sabe ler, mas não sabe o que está dizendo. Aí ele chegou para mim e fez assim, ó. Aí quando ele faz, ó, é porque ele vai mostrar alguma coisa para você, né? Aí eu olhei, ele pegou e apontou para o lado dele, à direita. Por coincidência, tinha uma senhora com um cachorro na corrente do lado. E ele fez, ó, e apontou para o cachorro e falou, cachorro.
cachorrão. E eu não preciso falar mais nada, né? Entendeu? Então, conviver com ele era grandes emoções. E uma coisa que ficou muito gravado, assim, que é muito importante, é quando o grão-mestre disse: não busque uma arte marcial, busque a sua natureza. E se você entende o que o grão-mestre disse quando ele falou, não busque uma arte marcial, busque a sua natureza, então você vai entender o que é o Nei Jia Chuan, que é a arte marcial da força interna, que são treinamentos para buscar, são meios de buscar a sua natureza latente e fazer com que ela emerja na sua totalidade, da sua realidade. E aí, quando você entende isso, então você entende o Xing Yi Chuan, que eu falei na live anterior, que é o box dos 5 elementos, e através da geração dos 5 elementos, motivados pelo I, pela mente que cria, você movimenta o Qi dentro de uma configuração dentro do seu corpo, e isso vai fortalecendo e potencializando os elementos do seu corpo, que são os 5 elementos. Cada elemento tem uma força, uma capacidade de realização. E quando você treina, você vai potencializando essa força. Então, essa força você treina de 5 formas. Eu tenho uma forma para o metal, uma forma para a água, uma forma para a madeira, uma forma para o fogo e uma forma para a terra, que é um ciclo de geração. Porque o metal gera a água gera a madeira gera o fogo gera a terra. Porque a madeira, o fogo gerando a madeira gerando o fogo, através da incineração, vai acabar gerando a terra, que é a cinza. E a cinza acaba gerando o metal, e o metal acaba gerando a água, que gera a madeira, que gera... Entendeu? É assim que funciona. Mas, cada uma das forças, elas têm um poder. Quais são os poderes? O metal, ele racha. Então, toda vez que você racha alguma coisa, você está usando a força do elemento metal, que é o órgão representante do metal, são os pulmões. O órgão. Se você fura alguma coisa, você está usando a força da água. Se você explode, você está usando a força da madeira, porque a madeira é uma força que cresce tanto na horizontal como na vertical. Então, como ela cresce em todas as direções, do centro para fora, então gera a explosão. Isso é explodir. E a árvore, ela cresce na horizontal e na vertical. Então, é uma força que está se expandindo na horizontal e é uma força que está se expandindo na vertical. Essa é a natureza e a realidade da árvore. A árvore gera... É a madeira propriamente dita. O fogo é a força de atirar. Então, toda vez que você atira alguma coisa, você está usando a força do fogo, que é atirar. O órgão é o coração, como a madeira é o fígado. E do fogo gera a terra. E a terra, ela empurra. Então, toda vez que você empurra alguma coisa, você está usando a força da terra. E o órgão da terra é baço pâncreas. Se você tem deficiência num desses órgãos, essa força vai ficar deficiente e a palma correlata vai ser muito difícil de você conseguir executar, até de entender. E é assim que funciona o jogo dentro do Xing Yi Chuan. Mas, quando você vai usar o Xing Yi Chuan na marcialidade, então é um golpe só. Não tem luta, é um golpe só. Isso está bem claro numa cena no The Grandmaster, onde o mestre de Xing Yi Chuan com o Iman, ele faz exatamente isso.
Ele dá o golpe da destruição. E o imã, o único jeito que ele sabe que o único jeito de se relacionar com o soco, né, o golpe da destruição, é absorvendo ele e desviando. Não tem como você parar, não tem como você bloquear. Você tem que absorver e desviar. É o único jeito. Tanto que toca uns sinos, e o próprio mestre, né, de Xing Chuan, que faz a cena com ele, sobre essa discussão, ele diz assim, muito bom o seu Kung Fu. E aí o imã diz, o seu punho da destruição também é muito bom. E ele quer aprender. E o mestre diz para ele que escalar uma grande montanha, em outras palavras, pode ser muito interessante. Mas parece que ele não mostrou muito interesse em fazer essa escalada com ele. Enfim. Mas, entende? Essa questão do Xing Chuan, ao nível de combate propriamente dito, é um único golpe que você vai e intercepta a força que está vindo na sua direção. É muito simples. Ou você ganha, ou você perde. Se você é melhor, você ganha. Se você não é melhor, você perde. Não tem troca de golpes. E o detalhe fundamental é que quando você toca o outro, o ponto de contato, a força que é emitida naquele ponto de contato, eu estou falando com você, eu estou tomando choque de mim mesma. E eu estou fazendo uma coisa muito delicada. E eu estou me dando choque. É louco isso, né? Então, eu não toco os meus alunos. E as poucas vezes que eu toquei acidentalmente, deu problema. Ou fica tudo roxo, sabe, no lugar, e é um roxo que emerge momentos depois, não é uma coisa que acontece na hora. Então, eu evito tocar, porque quando eu estou dando aula, eu estou movimentando energia e estou canalizada. Então, se eu chego e falo, olha, põe um ombrinho mais para trás, na hora que eu falo, põe um ombrinho mais para trás, teve uma aluna minha que ficou com o ombro inteiro roxo, e ela ficou super assustada. Porque ela era mãe de família, dona de casa, né? E ela estava lá fazendo um treinamento mais para o relaxamento, para a saúde. E aí, quando ela chega em casa, que ela olha e vê o ombro daquele jeito, ela assustou. Mas, enfim, então é um ponto só. Nesse ponto de contato, é as 5 forças juntas. Então, se eu tenho as 5 forças, elas se unem. E quando elas se unem, eu tenho a força original. A força original, que é a soma das 5 forças. Então, é uma força que explode, atira, racha e empurra. Uma pessoa recebe aquele golpe e realmente é um impacto muito grande e ela voa longe. Literalmente, ela voa longe. O mestre Lang fez isso uma vez comigo. Porque eu estava perguntando para ele como é que era a palma. Eu queria tirar umas dúvidas sobre a palma de fogo, né? Porque ela entra assim, né? É aqui um bloqueio e um golpe no centro. E eu não sabia se era 1, 2 ou se era 1. E não tinha jeito de conversar com ele, então alguém chegou e falou, Velas, faz, né? Faz que ele vai entender. Aí eu peguei e fiz. Na hora que eu fiz, alguém gritou, não faz isso! Por quê? Porque na hora que eu fiz, a energia dele explodiu e eu voei literalmente. Uns 2, 3 metros de distância. Mas foi uma coisa muito agradável, porque eu levantei, flutuei e caí uns 3 metros distante. Só porque eu fiz esse movimento e encostei nele. A energia já explodiu e já me arremessou. Mas ela fez uma explosão em função do que eu fiz. E eu voei longe. Mas poderia, se eu tivesse tido uma expressão um pouco mais agressiva e violenta, poderia ter sido uma coisa muito séria. Porque a energia dele teria explodido exatamente na proporção do que recebeu. E então, fica aí, né, algo para você meditar. Não busque uma arte marcial. Busque a sua natureza. E qual é a sua natureza? Qual é a natureza do cachorro? Qual é a natureza humana? Mata-lhe.